Olá, começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do judiciário brasileiro. O número de trabalhadores imigrantes admitidos no Brasil no primeiro semestre de 2018 chegou a 24 mil. Vamos ver quais são os direitos dessas pessoas que chegaram ao Brasil para morar e para trabalhar. O programa vai mostrar também novidades no tratamento de pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. Veja as discussões sobre o tema no Tribunal de Justiça da Paraíba. E ainda, o juiz Fábio Esteves conta uma história que marcou a vida profissional dele e mostra que o papel do magistrado vai além do julgamento, envolve compreensão. O Brasil recebe milhares e milhares de trabalhadores estrangeiros todos os anos. Eles chegam, claro, em busca de melhores condições de vida. Veja agora o que a legislação trabalhista brasileira garante aos imigrantes legais. De cada 3 imigrantes no Brasil nesta década, 1 é haitiano. É o caso de Wisbens, que trabalha como faxineiro em Brasília. Ele conseguiu fugir da violência e da pobreza de lá, mas aqui também enfrentou dificuldades. Passei mais ou menos 9 meses desempregada, mas tem que pagar aluguel, tem que comprar as coisas, comer para fazer as coisas, sabia? Mas não estava bem para mim antes. Agora conseguiu esse emprego, melhorou? Agora melhorou bastante, cara. A situação melhorou graças a uma rede de solidariedade que inclui este colégio, onde trabalham o Wisbens e outros 2 imigrantes. Estávamos acompanhando o fluxo de imigrantes chegando em Brasília e nós decidimos, como instituição, fazer a nossa parte, né? Como nós tínhamos vagas disponíveis, nós decidimos contribuir para que esses imigrantes tivessem uma oportunidade de trabalho. Além da solidariedade, a oportunidade para os imigrantes depende, e muito, claro, da situação da economia brasileira. Os estudos do Observatório das Migrações Internacionais da Universidade de Brasília mostram que os maiores empregadores de imigrantes ainda são as empresas que estão no final da chamada cadeia produtiva do agronegócio. Ainda com a crise econômica, esse espaço, esse setor de atividade econômica do mercado de trabalho é um setor de atividade, digamos, muito promissor, porque o Brasil exporta, o dólar aumenta, ganha peso em relação ao real, essas indústrias continuam exportando, continuam necessitando de trabalhadores para as suas fábricas, para os seus frigoríficos. A legislação brasileira garante aos imigrantes legais os mesmos direitos dos trabalhadores nascidos aqui. Quem consegue emprego com carteira assinada, como a haitiana Sabine, garante 30 dias de férias remuneradas, adicional de férias, 13º salário, fundo de garantia e todos os outros direitos previstos em lei, inclusive o acesso à previdência. Só assim, Sabine consegue pagar todas as contas. Tem que pagar a casa, né? E cuidar da filha, do meu esposo, da minha vida. O dinheiro é muito importante para nós. Tem que enviar lá no Haiti também para a nossa família, para cuidar deles também, porque é muito difícil até ainda. No Haiti, Sabine era professora, aqui é faxineira. O exemplo da moça confirma uma constatação do Observatório da UNB. A maioria dos imigrantes sofre uma queda profissional quando se muda. E parte do problema são as barreiras que o Brasil impõe ao exercício de várias profissões pelos imigrantes. O Brasil precisa de engenheiros, precisa de pessoas na área de nanotecnologia, biotecnologia. Então isso não é interessante para o país quando você tem a necessidade de uma mão de obra qualificada, tem um imigrante que o Estado não gastou absolutamente nada, o Estado mais gasta com a pessoa na infância e na terceira idade, a maioria dos imigrantes são em idade ativa, eles chegam, a pessoa vem para trabalhar, pronto. Então o Brasil está perdendo aí uma oportunidade na hora de facilitar a inserção desses imigrantes no mercado de trabalho. Ginson fala francês e inglês e vai aprendendo o português. Trabalha como porteiro, mas não se queixa, faz planos de progredir. Enquanto isso, comemora o que já conquistou. Eu consegui ter uma vida boa porque eu consegui pagar aluguel, pagar parcela do meu carro, sustentar minha família, que está lá no Haiti ainda, que eu vou trazer eles
minha esposa e meu filho também. Uma das preocupações do CNJ é reformular o sistema de intervenção psiquiátrica de internos em conflito com a lei. O objetivo é garantir os direitos dessas pessoas. O assunto esteve em pauta no Tribunal de Justiça da Paraíba. Atualmente, na Paraíba, 119 pessoas vivem em manicômios judiciais, com o objetivo de repensar o modelo atual do sistema de intervenção psiquiátrica envolvendo a internação de pessoas consideradas inimputáveis. A representante do CNJ, Ana Pereira, realizou uma primeira reunião de trabalho do TJPB, com diversos atores responsáveis pelo tratamento de pessoas com transtornos mentais e que se encontram cumprindo ordem judicial em estabelecimento psiquiátrico. Ana Pereira destacou a importância em se criar um grupo de trabalho interinstitucional e, ao mesmo tempo, interdisciplinar, que se envolva no exercício de transformação para todos os envolvidos, pacientes, profissionais e as próprias redes sociais. Existem normativas, tanto do Ministério da Saúde quanto do próprio CNJ, de que essas pessoas devem ser tratadas dentro da rede de atenção psicossocial. Então, o encaminhamento para as residências terapêuticas, para os CAPs e, no caso dos adolescentes, para os CAPSIS. O secretário executivo de Administração Penitenciária, João Paulo Barros, também se comprometeu em colaborar com o processo de transformação do cuidado na saúde mental. Uma temática que muitas vezes ela fica um pouco de lado das políticas públicas, então esse é um momento que nós estamos reativando efetivamente uma assistência melhor para esse público. Tenho certeza absoluta que com a participação do CNJ, a participação do Poder Executivo, a participação do Poder Judiciário, efetivamente nós teremos resultados positivos, O juiz Carlos Neves, titular da Vara de Execução Penal da capital, entende que as medidas de segurança podem ser cumpridas em rede pública de saúde, redirecionando o modelo assistencial a esses pacientes e gerando um novo paradigma por meio da convicção antimanicomial. A partir da busca de uma solução antimanicomial, de um tratamento em meio aberto, isso tem incentivado, então, a adoção de novas políticas. Voltamos já com o quadro Uma História. O depoimento de hoje é do juiz Fábio Esteves. Ele demonstra a dificuldade do trabalho de um magistrado. O Link CNJ está de volta. No quadro Uma História, vamos ver a realidade dos magistrados que lidam com todos os tipos de situações. Muitas são tristes e deixam marcas. O juiz Fábio Esteves aprendeu: lidar com a vida do outro é uma missão de muita responsabilidade. O caso que mais me faz recordar, que mais me impactou, foi apresentado para mim no plantão. Certa vez eu fazia um plantão noturno, era já bem tarde da noite, quase próximo da meia-noite, estava terminando meu plantão, quando uma senhora chegou com uma criança de uns 7 anos, e ela dizia que ela queria entregar essa criança ali no plantão porque ela não queria mais conviver com aquela filha que ela dizia ser trabalhosa, dar trabalho, e não queria mais ter a companhia da filha. Os servidores ficaram bastante surpresos com aquela atitude, até porque a mãe foi até o fórum, já era uma criança de 7 anos, uma criança que entendia tudo o que estava acontecendo, e a criança estava muito assustada com tudo aquilo. Então eu chamei a mãe para conversar, e essa mãe foi irredutível e disse coisas muito fortes, coisas que eu tenho muita dificuldade em compreender que uma mãe poderia dizer para uma filha, e essa filha, na hora eu pedi até para que a filha não entrasse só a mãe, para a gente conversar, porque eu já previa que a mãe pudesse dizer coisas que a filha não se sentiria bem em estar ouvindo. E essa mãe, então, depois de fazer de certa forma também um desabafo, de dizer-lhe quais eram as suas sensações, seus sentimentos, ela disse que não queria realmente levar mais a criança embora com ela e que era para que nós dessemos um jeito.
E eu fiquei muito assustado com aquilo. E a mãe deixou a sala, deixou o gabinete, deixou o fórum. E essa criança ficou com um choro muito profundo, gritando, implorando para que a mãe não a abandonasse ali naquele lugar. E a gente meio que por um período ficamos paralisados, impotentes diante daquela situação. E essa criança ali precisando ser acalmada. E ao mesmo tempo eu pensava muito que seria dessa criança, embora as condições que ela tinha até aquele momento, né, a mãe, ela não, meio que pareceu que não tinha uma casa, não tinha uma residência fixa, mas estava ao lado da mãe. E a criança, como pareceu, queria muito estar ao lado da mãe, porque essa criança chorava muito, o desespero era enorme quando essa mãe definitivamente decidiu deixá-la e ir embora. Depois de algumas horas que essa criança estava um pouco mais calma, nós chamamos então o conselho tutelar e encaminhamos a criança para um abrigo, mas aquilo nunca, já tem um tempo, já tem uns 6 anos, isso nunca deixou a minha memória, porque aquela manifestação, aquela reação daquela mãe e daquela criança foram muito marcantes, muito significativa para o exercício da minha atividade, né? Foi a partir do momento em que eu passei a compreender que a gente precisava interagir muito com as aflições das pessoas, aflições que chegam ali, compreender, ainda que parecia muito desproporcional, muito complicado, né? Muito assustador o que aquela mãe estava fazendo. Eu precisava compreender aquilo também, precisava compreender aquela criança, o que iria acontecer com aquela criança na vida, no abrigo, depois daquilo, enfim. Eram muitas questões que me fizeram perceber que o exercício da carreira, da magistratura, ele é além de julgar e compreender os dispositivos de leis, as situações reais, mas de fato, mergulhar nos fatos, entender, compreender, ter empatia. Claro que na medida em que eu também não possa me deslocar da minha posição de ter ali como sendo alguém que vai conduzir a solução das questões, mas aquilo realmente foi um divisor de águas, né? E até hoje eu me pergunto muito o quanto poderia ter sido diferente, o que é que pode ser diferente depois daquilo e o que pode acontecer se eu me deparar com uma situação similar àquela hoje e outras tantas, né, que podem vir, que já vieram e eu não tive a percepção adequada sobre o fato. O certo é que lidar dentro da magistratura com a vida do outro é sempre uma missão complexa, uma missão de entrega, uma missão de muita responsabilidade. Agora fique por dentro das notícias que movimentaram as redes sociais do CNJ. Oi Guilherme, oi pessoal. A terceira edição da revista eletrônica do CNJ já está no ar e traz 9 artigos científicos e 5 julgados relevantes apresentados por conselheiros. Para que fosse um material rico e diverso, recebemos contribuições de todo o país. Os artigos foram submetidos ao Conselho Editorial e seguem os critérios de qualificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Acesse o portal do CNJ e confira. E quem disse que o judiciário não pode ser inovador estava muito enganado. Demos no Twitter que os atuais e futuros sistemas eletrônicos do CNJ serão padronizados em um novo modelo de design, onde as mudanças foram pensadas a partir do ponto de vista do usuário, ou seja, será tudo muito mais intuitivo. O primeiro sistema a ser repaginado será o processo judicial eletrônico, o que vai facilitar a vida dos magistrados, advogados, defensores públicos e partes envolvidas em um processo. O mês de julho já começou e muitas famílias aproveitam as férias escolares para viajar ou fazer programas diferentes. Para que esse período seja aproveitado sem imprevistos, nós preparamos a série Tá de Férias, com informações sobre os direitos de quem viaja de avião, ônibus, com menores de idade e muito mais. Então fique ligado nas nossas redes, garantimos que é só dica boa. Até mais, tchau, tchau. O Link CNJ termina aqui. Na semana que vem a gente volta com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no sábado, às 6h05, no domingo, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Link CNJ.